A melhor forma de conversar sobre boas práticas em gestão hídrica é falar com quem lida com esse desafio no dia a dia. Sejam bem-vindos ao Azulão em Ação, episódio Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então hoje quem vai assumir esse azulão aqui sou eu, e bora para Mato Grosso do Sul, Campo Grande, para mais um Azulão em Ação. Vamos então pegar a estrada sentido Campo Grande, falar com a diretoria da Sanesul. É um projeto que nós estamos há 1 ano já, sobre eletrodiálise reversa. Dessa vez, o poço é a fonte, não é a entrega final. Muitas das águas subterrâneas, hoje em dia, né, é cada vez mais frequente, na verdade, que elas venham com um excesso de minerais natural das formações geológicas, né? E aí, antes, muito desses poços eram tamponados. Isso quer dizer que deixavam de produzir a água para a população em virtude do valor econômico do investimento para tratar a água desse poço para fornecer para a população. E aí, a gente está há 1 ano com o equipamento de eletrodiálise reversa, onde o intuito é realmente redução de sais, redução de condutividade e tratar essa água que vem dos poços para que elas possam se tornar dentro dos parâmetros da portaria para atender a população. Então, nós estamos resolvendo situações de diversas praças, onde a gente enfrenta redução de fluoreto, redução de cloreto, redução de cromo, às vezes, dureza. Então, são alguns desses fatores, sulfato também, são alguns desses fatores que a gente está indo resolver e tornar uma fonte de vida aí viável. E é como a gente diz, né? Juntos jorramos vida, bora lá. E o Azulão então chegou em Campo Grande, gente, aqui no Mato Grosso do Sul. Estamos na Sanesul para uma reunião com a diretoria para falar sobre abastecimento, falar sobre eletrodiálise reversa, os desafios disso tudo, num papo muito legal. Então, bora com a gente. Bom, gente, hoje a gente está aqui com o seu Madson, diretor comercial e de operações aqui da Sanesul. Muito obrigada pela atenção, pela oportunidade. Bom dia, Lorena. Seu Walter também aqui nos acompanhando. Um prazer muito grande para nós da Sanesul receber vocês aqui. Obrigada. Gente, e aí, seu Madson, eu queria bater um papo com o senhor dentro do nosso projeto, né, de conscientizar a população com relação à água, né, que é um bem tão importante. Sim. Que precisa de ser colaborativo de ambos os lados, né. Outro dia eu postei um vídeo e ficou todo mundo em choque. E o vídeo falava simplesmente de que 97% da água do planeta é salgada, que nós temos só 3% de água doce, e esse 3% não é nem meu nem seu. Sim. Ele é para ser dividido com o planeta Sim. todo, né? E aí, quando a gente está falando, no caso aqui da Sanesul, para quem não sabe, a companhia de abastecimento, como nós temos a Sabesp em São Paulo, a dinâmica e a dificuldade, porque dentro desses 3% ainda não é todos os recursos que a gente consegue usar, né, seu Márcio? Com certeza. A água já foi declarada pela ONU como um direito universal. Embora o Brasil seja o mais rico em água proporcionalmente, 11% da água doce do mundo está no Brasil, porém nós temos o fator distribuição. Você tem a região norte, que é mais abundante em água, mas tem pouca população. E aí você tem um sudeste, onde as pessoas já convivem com a questão não de ter água de forma sistemática, né? Já convive com rodízios. E isso, como você disse, é uma questão de ética. Né, de mudar essa relação agressiva que nós temos com o meio ambiente e termos uma relação mais harmônica, né? E aí vem a nossa responsabilidade. O Mato Grosso do Sul, felizmente, né, eu digo felizmente, nós temos segurança hídrica em todos os sistemas que operamos, não em razão da sorte ou do acaso, é em razão de investimentos que ao longo do tempo a gente foi fazendo. De alguns prêmios, né, que temos aqui atrás, com certeza, né? Somos muito premiados, com muitas soluções do nosso próprio pessoal, né? Muita coisa nesses últimos 2, 3 anos fomos premiados, né, em várias categorias, porque nós temos dentro da empresa um projeto chamado Inova, que possibilita aos nossos colaboradores trazer soluções para porque normalmente é o nosso pessoal que tem a solução para os problemas. Então a gente criou isso aqui dentro da empresa e a gente vem obtendo bons resultados. Então é isso que faz a Sanesul ter principalmente a segurança hídrica, mas dentro desse ciclo você também tem que ter investimentos na área do esgotamento. Então, o Mato Grosso do Sul, ele tem uma meta para 2033 a universalização, e nós queremos universalizar o serviço de esgotamento sanitário até o ano de 2028. Então, nós já estamos na casa de 75% de cobertura em todo o estado. Parabéns.
Isso reflete aonde? Reflete na água. Por quê? Porque aí você vai preservar os lençóis subterrâneos e os superficiais. Sim. Então, fecha o ciclo. Com certeza. E trazendo um dado, né? Hoje a gente fala que no território nacional estima-se que 40% mais ou menos da água acaba tendo perda no processo de distribuição. Sim. E aí, a gente já, acho que toda empresa de saneamento tem uma luta enorme, que Sim. é uma das ODS, Sim. um dos objetivos, que é reduzir perdas na distribuição, né? E eu acredito que isso também tem que ter um apoio da população. Com questão certeza. de gatos, questão de ter o seu estoque em casa, de trabalhar em cima disso, né? O que você fala? O grande mantra da minha diretoria é a redução de perdas. Isso é algo assim cotidiano, sistemático, planejamento para todo mundo, com plano de meta, fazendo pesquisas, né? Porque a maior parte dos vazamentos são invisíveis. A gente tem que ir atrás desses vazamentos. E nós também, é outra coisa que nós tivemos muito sucesso nos últimos 4 anos de redução de perdas. Então a gente vem gradativamente reduzindo as nossas perdas. Agora, reduzir perdas, quando você fala em questão de água, a coisa é muito mais ampla. Não é somente as empresas de saneamento que têm responsabilidade. Você tem os outros entes. Você tem a questão da fiscalização ambiental. Você tem a questão da pecuária, a questão da agricultura, onde todo mundo tem que colaborar com esse processo. E aí também chega no cidadão, que tem que fazer a parte dele, que não deve desperdiçar. A gente trabalha muito essa questão da conscientização. Quando a gente vai comprar um produto no mercado, você compra um produto, é um valor. Você compra no atacado, é outro. Nós adotamos outra política, né? Quanto mais a pessoa consome, mais caro fica a tarifa. Uma taxa inversa. Né? A intenção é o quê? É desestimular o consumo, o autoconsumo. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Você falou das questões de gatos, né? E isso é um desafio para as empresas de saneamento, que a gente combate, aqui na Sanesul a gente combate como caso de polícia, porque tem que ser tratado dessa forma, é um furto, né? A gente faz isso, a gente tem exemplos, né, aqui dentro do estado, referência nisso, né? Corumbá, que nós temos muito problema, e a gente está lá de forma enérgica, né, combatendo esse tipo de atitude, porque quem frauda já na intenção de usar de forma demasiada. Então é algo que a gente tem que ter essa responsabilidade. E aí você falou também da questão de reservatórios. A nossa segurança hídrica aqui no estado leva o cidadão a um conforto. Como nós temos um sistema que funciona quase que plenamente, as pessoas não fazem a parte dela. Qual é a parte do cliente? É ter reservatório, é fazer manutenção do seu reservatório. E isso, aqui no estado, pelo menos 25% dos moradores não têm a caixa d'água. E isso provoca um transtorno operacional, porque os sistemas de água, não somente o de água, mas eles têm 2 ordens de atuação, a ordem corretiva e a preventiva. Então, a gente tem que fechar sistema, a gente tem que dar manutenção, e quando a gente fecha, a pessoa que não tem o reservatório fica automaticamente sem água. E aí, essa pessoa, não fazendo a parte dela, ainda vai para a rede social para hostilizar a imagem da empresa. Porque precisa ser colaborativo, né? Tem que ser colaborativo. Então, quando a pessoa faz alguma, né, não tem o seu próprio reservatório, não trabalha de uma forma complementar ao que a empresa de saneamento está fazendo, na verdade, ao invés de vocês conseguirem focar em ações positivas e que gerem melhoria para toda a população, vocês estão trabalhando e correm atrás de pagar incêndio, Exatamente. Né? A plenitude do saneamento está quando nós fazemos a nossa parte e o cliente faz a parte dele. A questão da qualidade, por exemplo, a portaria 888 estabelece um monte de parâmetros e nós cumprimos todos os parâmetros. A nossa responsabilidade é até o cavalete, na chegada da água. Por que essa responsabilidade é até ali? Porque ali nós sabemos o que estamos entregando. Então, do que adianta a gente fazer todo um processo com muita responsabilidade para cumprir a legislação e o cliente não fazer a parte dele, que é fazer manutenção no reservatório, fazer a higienização do seu reservatório. Então, isso acaba comprometendo aquela dedicação que a gente tem para entregar um produto de qualidade. Muito bem. Gente, vale lembrar que o nosso país exige uma criatividade em termos de fornecimento, né, de saneamento para todo mundo e também de atuação, porque o nosso país é um país continental. Né? Os estados, como aqui no Mato Grosso do Sul, né, e diversos estados do nosso país, é quase um país por inteiro quando você vai para fora. Então, isso exige também uma questão de avanço tecnológico, né, de estar aí implantando monitoramento para conseguir ter uma noção de tudo que está acontecendo, né, uma percepção e análise de dados. Como que está o trabalho de vocês com relação
relação a isso? Nós trabalhamos, né, com muita precaução com relação a isso, né? O próprio Estado criou, né, comitê para promover essa discussão de forma permanente, porque entra muito daquilo que eu falei, né? A questão da água não é uma questão que a gente tem que olhar somente para as empresas de saneamento. A gente tem que olhar no todo. Se a agricultura não fizer a sua parte, se a água não tiver o manejo correto, ninguém está proibido de utilizar água, mas a água tem um manejo. Se não se obedecer, se os organismos que controlam, né, as questões de ordem ambiental não cumprir o seu papel, a gente vai comprometendo e a gente vai fazendo com que esses aquíferos vão colapsando ao longo do tempo, né? Então a gente trata isso de forma estratégica dentro da empresa, fazendo previsões, né? Ontem mesmo a gente manifestou um alerta de um instituto ligado à questão do clima, que nos alerta para um segundo semestre de estiagem prolongada. Então a gente tem que estar preparado. 2024, o Bira está ali, nós tivemos a questão do Rio Paraguai, que começou a perder nível, e o Rio Paraguai é responsável por abastecer Porto Murtinho, por abastecer Corumbá, Ladário, e isso fez com que a gente, dentro de um planejamento, a gente se adiantasse e criasse soluções. Se caso chegasse ao extremo, a gente teria um plano B. Quando a Agência Nacional de Águas veio nos alertar, nós respondemos que a gente já tinha feito, e recebemos um elogio da Agência Nacional de Águas, que a gente foi muito, nem preventivo, foi preditivo, né? Então, isso é algo assim... É uma postura, né? É uma postura que demonstra, a gente trabalha com matriz de risco, discussão permanente, de repente surge uma situação, o poço colapsou, então a gente vai trabalhando porque a gente tem dados de tudo e os comportamentos dos poços, dos sistemas, eles vão te dando subsídio diariamente. O Bira cuida muito bem disso e a gente sempre tem, norteado pela matriz de risco, ter que fazer investimentos, porque você tem poços que é igual a gente, né? Passou dos 50, né? Então você tem poços de 50 anos, de 55 Sim. anos, tem poços de 62 anos, então precisa de cuidado permanente. A gente fala bastante disso lá da nossa casa também, viu? Um outro ponto que a gente, né, que eu não sei se todo mundo que está nos assistindo aqui no nosso chama Azulão em Ação, a nossa série, tem esse conhecimento, né? Mas já se foi a época onde fornecer água para uma população simplesmente pelos rios era simples. Os rios eram cristalinos, os rios não tinham turbidez, e da mesma forma os poços artesianos. Exatamente. Né? Então já se foi a época onde precisava de uma simples exploração e entregar isso para a população. E é isso que nos trouxe até aqui ao Sul. Nós estamos fazendo um trabalho piloto a termos, né, a nível de Brasil, no sentido de recuperar poços que não estavam próprios para abastecimento, eles estão perfurados, o investimento já aconteceu e eles não conseguem entregar esse bem para a população porque estão fora de parâmetro, né? Então existe uma complexidade também na entrega para a população. E conta um pouquinho desse trabalho que a gente está, da importância, né, dessa parceria que a gente está fazendo. Esse trabalho que vocês estão fazendo é um despertar que a gente teve discutindo, né, com o nosso pessoal, de que nós temos que preparar para novos tempos. Quando você pega a bacia do Paraná, no estado do Paraná, os poços super profundos, eles não estão dando potabilidade, estão servindo apenas para balneário. E aí nós começamos a ter várias situações, ou seja, não vamos esperar o problema chegar, não. Então a gente, com antecedência, nos acionamos vocês e começamos a construir a quatro mãos aquilo que o seu Walter disse agora há pouco, né, que quer dar uma solução aos desafios que nós colocamos, porque daqui vai ter um case aí para o mundo, eu imagino. Por quê? Porque as coisas estão se alterando. Antigamente a água de um poço era só clorar, hoje não, são várias situações de excesso, condutividade, excesso de minerais, ou seja, então você tem esses desafios que, diante das previsões da ciência, a qual eu sou muito crente na ciência, ela nos alerta que a gente tem que começar a se adequar. E aí parabenizo vocês, né, pela dedicação, pela sintonia com o nosso pessoal. O desafio foi nós que passamos para vocês e a gente observa o tamanho empenho, né, o tamanho engajamento da sua equipe no sentido de querer dar uma solução, né? É uma solução que vai também nos fazer recuperar investimentos. Então, nós investimos 7, 8 milhões num poço que não deu qualidade. Eu vou fazer outro poço, eu vou ter o mesmo risco de não dar qualidade novamente. Continuar deixando a população sem essa fonte de abastecimento. Né? Deixando uma insegurança hídrica para a cidade. Né? E aí, gente, a gente está falando de situações aqui, dureza, de flúor, adequação de sulfato, de ferro. Então, assim, são situações críticas que junto a gente
está trabalhando para conseguir adequar e conseguir gerar vida de novo para a população, no sentido de entregar mais vida para a população. Lá dentro, nós temos o lema que é Juntos Jorramos Vida. Né? E eu acho que nós somos um grupo muito seleto que tem a responsabilidade muito grande de lidar com a água, que é esse bem. Né? Todo mundo sabe que em 48 horas, se alguém ficar sem água, não sobrevive. Então, quero agradecer a oportunidade de jorrarmos vida juntos, né? É o nosso lema. E que a gente nunca se esqueça que por trás de um OPEX e um CAPEX existe milhões de pessoas precisando da gente. Exatamente. Né? Então, que a gente tem uma jornada muito longa aí pela frente. O que você fala é muito interessante, né? Quando você jorra a vida. E a água é o símbolo da vida. Né? Então, eu acredito que as pessoas que trabalham com saneamento, e aí eu sempre digo isso aqui com o nosso pessoal, a gente tem algo diferenciado, a gente tem a paixão, porque a gente sabe o simbolismo, o que representa a água. Você não faz nada sem água. Quando a gente vê um cliente reclamando, eu principalmente, eu sempre absorvo e me coloco no lugar do cliente, né? Por quê? Porque realmente não faz nada sem água. Esse simbolismo, né, da água, que é vida, que tem um valor, inclusive litúrgico, né? Quando a gente busca lá, a gente que é cristão, a gente sabe do quanto a água simboliza. E é muito, compartilhando uma experiência, eu estive agora no início do ano lá na Amazônia, com a oportunidade de visitar comunidades ribeirinhas, né? E aí eu tive uma descoberta que antes eu não tinha, da água que é religião, da água que é cultura, e de coisas que eu deparei que falei, nossa, é muito maior de eu que já nasci numa casa que já se falava em água. Então eu acho que o propósito é muito nobre, né? E é muito rico. Com certeza, independente de crenças, né? Mas a água sempre simboliza o batismo, seja para qual religião for, né? Então a gente vê o quanto isso só nos faz, só nos aumenta a responsabilidade, né? Não somente ficar vivendo ali o operacional, mas enxergando, né? Discutindo com as suas equipes, tendo os ouvidos sempre abertos aos alertas, né? Que todas as áreas nos trazem, que traz o desafio e que a gente procura discutir naquele intuito de colaborar para o processo, porque a gente não vai dar solução para tudo, mas a gente pelo menos tem que iniciar para que outras gerações não venham nos crucificar. Tentar fazer com que a nossa permanência humanitária nessa jornada aqui faça sentido, né? Agrega alguma coisa. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pela sua atenção, e foi um prazer enorme conversar com você aqui hoje. Muito prazer, foi para nós assim recebê-los aqui, foi muito, muito especial. Como se diz, né? É uma relação que começa, é um vínculo, né, que nós já estabelecemos, com toda certeza será permanente. Agora então é hora de voltar para casa para mais episódios de Azulão em Ação. Bora com a gente!